gente vai falar sobre dívidas. Quem não tem dívidas, né? Quem já não teve dívidas, quem já ficou enrolado. Justamente, a gente já ficou enrolado, amor? Já fiquei enrolado. Meu Deus, eu já fiquei enrolado também, amor. Mas eu consegui pagar. Você conseguiu pagar? Também consegui pagar. Tá bom. Mas a gente vai explicar, né, nessa live hoje como você pagar, conseguir sair dessa dívida de uma forma mais fácil, mais leve, mais tranquila. Que a gente sabe que dívida, principalmente com o banco, os juros são bem altos, né, amor? Nossa Senhora, é uma enrolação, né? É uma bola de neve. Os bancos não pegam leve com a gente. É isso aí. Vamos esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, tá? Então, pessoal, casamento à prova de dívidas. Do que se trata esse canal, né? Casamento à prova de dívidas. A gente ajuda casais a criar hábitos financeiros saudáveis, né? Para que esses casais possam sair da dívida, né? Sair da dívida, e a gente também ensina esses casais a acumular uma reserva financeira de 20k em um ano. Isso mesmo. Aí você pensa, né, amor? Muitos casais pensam, poxa, mas 20k é tão pouco dinheiro, né? Em um ano para você conseguir 20k. Para quem tá com dívida, para quem tá enrolado, para quem não sabe fazer gestão financeira, é complicado, tá? Não é tão fácil assim acumular 20k em um ano, tá? Por que não é fácil? Porque a pessoa já está enrolada, porque a pessoa não sabe fazer planejamento financeiro, né, amor? Não sabe fazer um orçamento, não sabe separar as suas contas, né? Leva a vida assim de qualquer jeito, vai pagando, vai recebendo, vai gastando. E para você acumular uma reserva de 20k em um ano, é um valor, né, amor, considerável todo mês. Então, para que você consiga fazer isso, você precisa ter muita disciplina. Quer falar alguma coisa, amor? E na verdade é só o primeiro ano, né? 20k. Depois você vai aprender a multiplicar esse valor e cada vez crescer mais esse montante. Porque primeiro você vai criar hábitos financeiros saudáveis e com isso você vai aprender a todo mês a se pagar primeiro e conseguir cada vez aumentar mais o teu patrimônio e o teu valor investido. E você vai fazer os juros, que o banco adora cobrar de você quando você está endividado, os juros ao teu favor, onde ele vai multiplicar o teu dinheiro, como o banco faz, tirando o teu dinheiro, né? É isso mesmo. É complicado, né? Assim, quem está enrolado com dívidas, né? Ou quem não sabe por onde começar a fazer essa gestão financeira, não é fácil, né, gente? Não é fácil. Você começar a fazer reserva, né? É difícil, né? Tem muita gente ainda que não sabe como se planejar. E existem canais assim como o nosso, né? Como outros canais também, mas como o nosso, que tá aí para ensinar as pessoas, né? Principalmente os casais, né? Tem muito casal aí que tá enrolado, né? Com relação às finanças, para colocar a sua vida em ordem, né? Para colocar as coisas, o trem nos trilhos. Não é, amor? Justamente. E até nesse intuito, não quer dizer que a gente nasceu sabendo, né? A gente não sabia fazer o planejamento da forma correta, fazer a nossa reserva, nos pagar primeiro. A gente não sabia. A gente aprendeu isso com acertos e com erros que a gente cometeu. A gente já perdeu dinheiro, a gente já fez negócios errados, a gente colocou os pés pelas mãos, a gente já contraiu dívidas, mas hoje a gente vai aprendendo e ainda a gente tem muito a aprender, mas hoje a gente consegue se organizar a nossa vida financeira. Hoje a gente sabe ensinar vocês, casais, a quitar todas as suas dívidas e ainda ter essa reserva de 20k. Mas esses 20k é só o começo da jornada. O nosso intuito é que vocês tenham uma vida próspera na parte financeira e trazer esse retorno para a vida do casal, porque a gente sabe que as maiores brigas nos casamentos é pela falta de dinheiro. É verdade. E o maior motivo da separação é a falta de dinheiro.
e a gente quer mudar esse quadro no nosso país. Então, por isso que a gente criou esse canal, né, amor? É isso mesmo, realmente, pessoal. A quantidade de divórcios que existe por causa de dinheiro, por causa de finanças, é bem complicado, né? Às vezes o teu parceiro acaba perdendo o emprego, né? Ou, sei lá, acaba perdendo a casa, o carro, ou alguma situação, né, que acontece. Então daí ali um começa a ficar nervoso, aí começam a se agredir, daí começam as brigas, aí de repente acaba o amor, né? Mas acaba o amor por quê? Porque alguma coisa ali aconteceu, né? As finanças ali acabou, né? Degringolando ali, né? Ambos não conseguiram buscar estratégias ou buscar conhecimento para lidar com isso. Então, infelizmente, né? Isso acaba gerando um conflito no casal e muitas vezes acaba gerando separações, né? O dinheiro, infelizmente, ele ainda separa casais. Bom, gente, vamos começar a nossa live sobre dívidas, então? E aí, vocês sabem quais são os tipos de dívidas existentes, né? Será que todo mundo aí conhece? Tem dívidas que às vezes as pessoas não conhecem, né? Não sabem que existem. Ou se sabem que existe, não sabe como lidar com ela, como fazer o pagamento daquela determinada dívida. Não sabe onde buscar, não sabe como fazer para negociar, né? Não tem esse caminho ainda. Então, hoje aqui na live a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Quais os caminhos você pode tomar aí para poder fazer o pagamento das tuas dívidas de uma forma que fique bom, tanto para o credor como para você. Bom, eu vou começar falando aqui que não é segredo nenhum que não organizar, ou seja, organizar melhor as dívidas é uma questão de comprometimento e de postura. Então, quando a gente se compromete a fazer uma gestão financeira, dificilmente as coisas dão errado, tá? A gente vai fazendo isso devagarinho, a gente vai aprendendo devagarinho, mas quando a gente se compromete, né, quando a gente toma uma postura, toma uma decisão para colocar a nossa vida financeira nos eixos, as coisas elas vão voltando, né? Vão voltando para o seu lugar devagar. Então, assim, as dívidas elas vão sendo quitadas, né? As pessoas ali da casa, o marido, a esposa, começam a entender, né? Quais os seus ganhos, né? Quais os gastos que eles têm, que geram ali dentro do lar, né? Dentro da casa. Então, a partir do momento que eles começam a ser gestores do próprio rendimento, né? E das próprias contas da casa, então a vida financeira ela começa a fluir de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, para que isso aconteça, a gente precisa buscar conhecimento, tá? Isso não acontece assim, não é uma mágica, né? E a gente também não adianta se desesperar. Isso a gente tem que buscar conhecimento para entender qual a melhor forma, quais os melhores processos para que a gente possa lidar com isso, né? Então também a falta de planejamento financeiro, né? Como eu já falei, é uma das grandes causas para que a sua vida financeira ela não esteja bacana, né? Não esteja legal. Então, quando você está ali cheio de dívidas, quando você não sabe quanto que você ganha, a vida de vocês acaba virando uma bagunça. Então, hoje a gente vai aqui mostrar para vocês como curar essa doença que a gente chama de doença, né? Como gerar essa doença das dívidas, né? Aonde buscar recursos para que a gente possa quitar essas dívidas de uma forma rápida, né? De uma forma rápida que eu digo, buscar soluções rápidas, porque nem sempre a gente consegue pagar uma dívida de forma rápida, né? Na verdade, a gente vai ensinar, como minha esposa está querendo dizer, em relação a como você pagar de uma forma mais suave, uma forma mais leve, onde você não vai comprometer o teu orçamento. Porque muitas vezes o que acontece, a dívida é tão grande, você contrai uma dívida em algumas
formas que a gente vai explicar agora, que os juros é tão alto que vira uma bola de neve. E cada vez que passa o tempo, mais você tem dívida. Mesmo pagando, essa dívida parece que não some, só aumenta. E a gente vai mostrar como você chegar e administrar isso para conseguir entrar no teu orçamento e você conseguir realmente quitar essa dívida. Que o que acontece, até por experiência de familiares nossos, a gente já viu cada vez se afundando mais em dívida, mesmo pagando. Pô, mas eu paguei, não sei, 10 mil reais dessa dívida e a dívida não diminui. Por que isso acontece? Por causa dos juros. Então a gente vai explicar como tirar, como renegociar isso de uma forma mais tranquila. Então, em primeiro lugar, amor, o que a gente deve fazer? A gente tem três coisas que a gente deve fazer. Qual é a primeira? Equacionar os gastos. É organizar o teu orçamento para ser condizente com o que você ganha. E ainda sobrar um valor para você primeiro pagar as dívidas e depois investir esse valor para você ter tua reserva e para conquistar os seus objetivos, para realizar os teus objetivos e sonhos, tá? Primeiro ponto, reorganize. Eu ganho 10 mil reais, eu não posso ter um custo mensal de 12. Eu tenho que ter pelo menos de 8, para sobrar 2 mil reais, se eu tiver dívida para pagar, minha dívida com esses 2 mil reais, e depois esses 2 mil reais ser como um valor que eu vou investir mensalmente para minha reserva financeira para conquistar os meus objetivos. Ou seja, viver com menos do que você ganha, né? Justo. Se você ganha 5 mil, viva como se você ganhasse com 4 mil, né? É complicado, é complicado, mas assim, quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Para que a gente possa sair desse lamaçal, a gente realmente tem que querer, viu, pessoal? A gente realmente tem que ter força de vontade, a gente tem que abandonar determinados hábitos, porque senão vocês nunca vão conseguir sair das dívidas, Justamente. ok? E outro ponto, só para complementar, vocês podem estar perguntando, poxa, mas eu não tenho como diminuir meu orçamento, eu já ganho, eu tenho rendimentos baixos. Então, pense em uma forma de uma renda extra. Então, se vocês não têm como diminuir os seus custos e os teus gastos são superiores ao que você ganha ou iguais ao que você ganha, você tem que fazer alguma forma de aumentar os seus rendimentos. Numa atividade extra, ou aumentar mesmo o teu rendimento se você for funcionário com uma promoção, com hora extra, de alguma forma para aumentar esses rendimentos, né? É isso aí. Bom, em segundo lugar, pessoal, a gente precisa elaborar um planejamento financeiro e traçar prioridades de pagamento de contas, ou seja, o que a gente tem que fazer, né? Quando a gente vai começar a eliminar as nossas dívidas. A gente listar todas as nossas dívidas, do maior valor ao menor valor. A gente precisa enxergar o que a gente tem de dívida, né? Porque não adianta a gente receber o boleto e enfiar lá dentro da gaveta e esquecer ele, né? Eu vou esquecer, eu enfiando o boleto lá na gaveta, eu vou esquecer que a dívida existe, então eu não vou me preocupar. Não, a gente tem que pegar um caderno e listar, sabe? Todas as dívidas que você tem, dos maiores valores, com as maiores taxas de juros e, né, as outras de menor valor. Então, assim, a gente sempre tem que começar a eliminar das maiores, com as maiores taxas, e depois a gente partindo para as menores dívidas, né, para que no final a gente consiga liquidar tudo. E por que isso, amor, que a gente tem que eliminar as dívidas com maiores taxas? Pessoal, por que a gente tem que eliminar as dívidas com maiores taxas? Por quê? Porque vai gerar mais juros, vai virar a bola de neve que eu estava falando. Se você tem uma dívida com 10% e outra dívida de 2%, qual que você vai quitar primeiro? A com 10% de juros ao mês. Porque vamos pensar num valor de 10 mil, ela vai gerar
Quanto que de juros por mês? R$1.000. A outra, que é 10 mil com 2%, vai gerar R$200. Olha a diferença de juros. Então a gente quita a com juros mais alto. Ela vai ter uma sobra de capital para nós maior. Então a gente sempre tem que fazer essa lista para a gente dar prioridade no que tem mais juros, para a gente tomar as melhores decisões. Esse era o terceiro ponto e a gente acabou atropelando. Na verdade, o terceiro ponto era esse, a gente ia falar sobre isso, mas o Léo já falou, eu também já falei, então esse é o terceiro ponto. A gente sempre tem que liquidar as contas, né, amor, mais altas e que tem os juros maiores, né? Por quê? Porque são os juros compostos trabalhando em cima das contas com juros, né, com valor maior. Então, quanto mais você vai empurrando ali com a barriga, né, mais você vai pagando juro, porque aquilo ali vai aumentando, né? É a bola de neve. É a bola de neve. E, né, um exemplo disso, o cartão de crédito, né, cheque especial, que tem os maiores juros aí do mercado, né? Vocês já conhecem, né? Dá na televisão aí o tempo todo, né? O valor do cheque especial, do cartão de crédito, né? É realmente assim fora do normal, né? O Brasil é um país que possui o maior juros de cartão de crédito e cheque especial do mundo. Então sabe? É complicado, né? Então imagina você lidar com isso, né? São as dívidas que a gente tem que tentar eliminar. Se a gente tem essa dívida, é a primeira que a gente elimina. E como é que a gente faz isso? A gente troca uma dívida, né, mais cara por uma dívida mais barata. E o que isso significa? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas você já pode dar uma palhinha aí pro pessoal, o que significa, amor? Então, trocar uma dívida. Vamos dizer, eu tenho uma dívida no cartão de crédito, que é a maior dívida que tem. Média de 15% a 18% ao mês. Então, eu tenho 10 mil lá de dívida. Vai gerar 15%, vamos colocar. Vai gerar 1.500 de juros. O que eu faço? Preciso de 10 mil. Eu vou buscar uma linha de crédito onde um empréstimo consignado, alguma coisa dessa forma que a taxa vai ser bem menor. Vai ser 2%, 3% ao mês. Então a gente troca essa dívida, a gente pega esse empréstimo, quita a dívida do cartão e fica com a dívida do empréstimo. Porque aí a gente faz parcelado com o valor das parcelas que se encaixam no nosso orçamento, para não comprometer o nosso orçamento familiar, e com isso a gente conseguir quitar essa dívida. É isso aí. Então, amor, como é que a gente faz para renegociar essas dívidas? Vamos lá. Primeira coisa, as negociações vai depender da dívida que você tem. Vamos pegar uma dívida, como eu falei, do cartão de crédito. Você vai no banco que você trabalha e você vê que linhas de crédito e de empréstimo que você tem. Se você tiver o valor para quitar de empréstimo, o valor para quitar essa dívida de cartão de crédito, você pega esse valor, quita o cartão e fica com a dívida de empréstimo, que a taxa vai ser menor. Léo, eu tenho uma dívida alta de empréstimo no meu banco. Hoje os bancos trabalham tem bancos que compram a dívida. Como que é isso? Você trabalha com Itaú. Você tem uma dívida lá de 10 mil e eles estão cobrando 5% de juros ao mês. Você vai lá no Santander. Santander, eu quero começar a trabalhar com vocês, mas eu tenho uma dívida. Você consegue quitar essa dívida, eu renegociar essa dívida com vocês? Quanto que é a taxa que vocês conseguem? Eu consigo te dar esse dinheiro, 10 mil, e renegocio com 2,5%. Olha como você diminuiu de 5 para 2,5%, negociando com outra instituição financeira. Então é essa forma de renegociar também. Ou você também pode negociar com o seu banco mesmo. Ir lá, ligar para o gerente, sentar com o gerente.
falar com ele, ó, Ciclano, essa dívida tá com uma taxa de juros muito alta. Ciclano, fulano. Vamos colocar como João. Meu gerente é João. O nome do gerente é João. Ô João, esse juros é muito alto, vamos negociar, eu parcelo, eu quero quitar essa dívida. O que você consegue fazer para mim quitar essa dívida? Esses juros não tá dando para mim pagar, vamos negociar. Aí ele vai tentar conversar lá com a mesa de negociação do banco e conseguir uma negociação melhor para você. Então, dá para você negociar diretamente com o teu gerente de banco. E, em últimos casos, se você não conseguir negociar com o seu banco, você pode entrar em contato com o Procon ou com o CDL, que é aqui de Santa Catarina, né? E pedir para eles intermediarem essa negociação, porque aí eles vão tentar negociar no teu nome para conseguir uma taxa mais baixa. Eles não são obrigados a diminuir a taxa, mas geralmente esses órgãos conseguem diminuir e fazer uma negociação melhor. E lembrando que quando a gente faz uma renegociação de uma dívida, a gente precisa levar aquela dívida, aquela renegociação a sério, tá, pessoal? Porque o não pagamento dessa renegociação, ele pode piorar a situação de vocês, ok? Vamos lá, gente. Dívida de banco. Como é que a gente faz para pagar a dívida de banco? Então, a gente deve negociar diretamente com o banco que a gente está devendo, né? Então, assim, diretamente com o gerente. Então, a gente vai no banco e conversa diretamente com o teu gerente de conta, tá? Vê quais são as dívidas que você tem lá, né? E fala para o gerente do banco que você quer renegociar aquelas dívidas e que você quer ver a melhor maneira e a forma que melhor se encaixa com o seu orçamento, tá? Os bancos, gente, eles têm interesse também em receber essa dívida. Então, sim, assim, não se deixem, né, não fiquem intimidados. Não se sintam intimidados com essa renegociação, com o gerente te falar alguma coisa, né, que tem que ser da forma que o banco quer, enfim, tá? Não se sintam intimidados. Vocês Sim. também, apesar de terem a dívida no banco, vocês têm o direito, né, de encaixar esse valor dentro do orçamento da família. Tá? E até mesmo completando, amor, o banco, você precisa do banco para negociar essa dívida, mas o banco precisa de você. Sem os clientes, o banco não existe. Então você é importante para o banco. Se você for para outro banco, ele vai perder um cliente, vai perder um ativo da carteira dele. Então não é de interesse dele você ir procurar outra instituição financeira e fechar a tua conta bancária. Por mais que você tenha dívida, Justamente. Né? Então, sempre pensar nessa forma. Vamos renegociar, vamos tentar sempre analisar. Essa parcela que ele me passou dessa renegociação se encaixa no meu orçamento, que aí vem em encontro o que a minha esposa falou. Não adianta a gente negociar para uma taxa até atrativa de juros mais baixo, mas que a parcela fique acima do que eu posso pagar mensalmente. Exatamente. E comprometer o teu orçamento. Justamente, que aí você não vai ter como pagar. Então a gente sempre tem que ver, sempre analisar em relação à taxa e ao valor da parcela para se encaixar no nosso orçamento. Com isso a gente consegue quitar a nossa dívida. Quem nunca, né, gente? Quem nunca teve dívida em banco, né? Principalmente hoje, na situação que a gente se encontra, né? A gente está vivendo tempos aí bem diferentes, né? Então as pessoas estão perdendo o seu trabalho, né? As pessoas estão ficando sem renda e com certeza, né? As pessoas estão criando mais dívidas, né? As pessoas não estão conseguindo pagar o seu cartão de crédito, não estão conseguindo às vezes pagar nem o aluguel da sua casa, né? Então, hoje, mais do que nunca, as instituições, elas até oferecem essa renegociação, né? Por quê? Porque é de interesse delas também que você limpe o seu nome, né? E que, por mais que a dívida ela não seja
o valor completo do que ela deveria receber, mas pelo menos ela vai estar recebendo, né? Ela não vai ficar sem receber, né? Então, fiquem cientes disso, tá? As instituições bancárias, elas têm interesse que você pague a dívida. Então, renegocie, tá? Não se intimide. Vai lá e coloque esse valor que caiba dentro do seu bolso. Bom, amor, vamos falar da dívida que é... O vilão. O vilão, um dos vilões, né? Porque a gente tem um cheque especial também que a gente vai estar falando. Mas é o que tem maior juros, né, amor? É o que tem maior juros, é o pesadelo aí do pessoal, né? E eu digo mais, assim, muitas pessoas não sabem trabalhar com cartão de crédito, tá? Muita gente quer ter cartão de crédito, quer ter um limite alto, mas também não sabe trabalhar com cartão de crédito. Então, gente, cuidado! O cartão de crédito, ele é muito bom, tá? Eu, particularmente, nós aqui em casa, a gente só usa cartão de crédito. A gente não paga nada com dinheiro. Mas a gente sabe controlar o cartão de crédito, né? A gente utiliza o cartão de crédito com sabedoria, né? Porque a gente sabe que não é um dinheiro extra que a gente tem, né? A gente sabe que o cartão é um dinheiro que ele vai sair da nossa conta, do nosso pagamento, né? Dos nossos recebíveis. Então, uma dica de ouro em relação a cartão de crédito, que foi uma ideia que surgiu agora, amor. Fala aí. Sempre pensem, busquem cartão de crédito que tenha um aplicativo que mostrem o que dê a entrada na compra imediato. Por exemplo, eu passei hoje R$100 de gasolina, que entre no teu aplicativo em tempo real, para você ter o controle em tempo real de quanto que vai estar tua fatura de cartão. Aí você consegue controlar melhor o teu gasto de cartão, que é importante você ter esse controle do gasto do cartão, para não chegar a ultrapassar o limite que você possa pagar. Então, amor, vamos falar um pouquinho então do cartão de crédito? Bom, da mesma forma como a dívida que a gente, né, contrai em banco, o cartão de crédito é a mesma coisa. Você entra em contato com a administradora do cartão, que também tem interesse em receber a sua dívida, e você renegocia com eles um valor de parcela que caiba no seu orçamento e com juros que seja atrativo para você, tá? Da mesma forma, não se intimide com as coisas que são ditas para você, saiba negociar, tem que negociar mesmo, né? Sim. Eu acho que o brasileiro hoje, ele tem esse poder de negociação, né? As pessoas querem receber, então negocie. Peça também um período maior dessas parcelas, né? Como eu já falei, com os juros menores. E também é válido fazer simulações de créditos em diferentes agentes financeiros. Por quê? Porque quando se a administradora do cartão te passa uns juros que você veja que é muito alto, você tem a opção de trocar essa dívida por uma dívida mais barata. E aí que entra, né, o caso de trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. Justamente. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar agentes financeiros, né, que te dão crédito, né, em forma de financiamento, de empréstimo, né, e com os juros menores. Então o que você vai fazer? Você vai pegar esse empréstimo que tem os juros menores para quitar a sua fatura de cartão de crédito, aí você fica com a dívida que possui um juros menor, né? Que possui uma parcela que realmente seja muito mais atrativa para você. Isso mesmo. Quer complementar alguma coisa, amor? Justamente, como minha esposa falou, só complementando, o cartão de crédito é o maior juros e o maior vilão em relação a dívidas. Ele tem uma dívida entre 12% a 18%, depende do banco, da administradora do cartão. Então, cuidado com a dívida de cartão de crédito. Pagar o mínimo não é a melhor solução. Você está pagando menos do que os juros que ele gera.
porque geralmente o valor mínimo é 10%. Os juros do cartão de crédito é mais de 10% ao mês. Então nunca pague o mínimo do cartão. E sempre busque, como minha esposa falou, renegociar ou buscar uma linha de crédito mais barata. A linha de crédito mais barata tem números bem mais barato, qualquer linha de crédito, se for ver, é mais barato os juros. Então sempre busque essa alternativa. Bom, vamos lá, pessoal. E o cheque especial, hein? O cheque especial é o segundo maior vilão, que é uma taxa de 10% a 8% ao mês de juros, de 8% a 10%. Então, também é uma taxa de juros muito alta ao mês. Nenhum investimento mais arrojado, dando tudo certo, você vai ter um retorno como esse. É um juros muito alto, tanto do cartão de crédito como do cheque especial, e também é a mesma linha de raciocínio. Renegocie, converse com o teu gerente para ver as melhores formas. Veja se ele não tem como oferecer um empréstimo, uma taxa menor, para você conseguir quitar. Tem empréstimos consignados, tem empréstimos se você for aposentado também com taxas bem mais atrativas, que a gente vai explicar ali na frente. Então busque linhas de créditos mais baratas. Veja o que o teu gerente consiga. Se o teu gerente não conseguir nada, falar, não, você tem que pagar e eu não tenho como abaixar, busque outra instituição financeira. Vocês já pensaram, já pararam para pensar por que os bancos, eles te dão aquele crédito ali no cheque especial para você utilizar? Pessoal, por quê? Né? Porque eles são bonzinhos, né? Porque eles são queridos, eles gostam de você? Não, porque aquilo ali é uma forma do banco ganhar dinheiro. Porque quando você ultrapassa aquele limite e você não paga, eles te cobram juros exorbitantes daquilo ali. Então aquilo ali, pessoal, é um produto do banco para ganhar dinheiro em cima de você. Então nunca, se puder, nunca utilize o cheque especial, ok? Não caia nessa armadilha, evite cheque especial. E evite pagar mínimo de cartão, tá? Aquilo ali não existe almoço grátis, ok? Não existe. Não existe almoço grátis, tá? Os bancos ganham em cima da gente, as administradoras de cartão também. Então, essas instituições, elas faturam muito alto, muito alto. E até mesmo por experiência, né? Pela minha experiência profissional, que eu trabalho muito com bancos para os meus clientes, quando eu vou negociar com o banco uma nova instituição financeira para buscar uma linha para algum cliente meu, você acha qual linha de crédito eles oferecem primeiro? Vou dar uma dica, a que mais tem taxa de juros, o cheque especial. Primeira coisa que eles liberam é o cheque especial. Por quê? Porque é a que mais tem taxa de juros, é a mais atrativa para o banco. Então eles liberam um limite alto de cheque especial para você usar. E aí você tem que negociar para conseguir outras linhas de crédito. Mas a primeira para você pagar mais juros. Então, cuidado com isso. Busque outras alternativas. Se precisar, a gente sabe que algumas vezes acontece algum imprevisto, você precisa de um valor que de repente você não tem. Mas não busque o cheque especial. Tem outras alternativas, né? Bem mais baratas. O problema é que a gente precisa conhecer essas alternativas, né? E não ficar caindo nas armadilhas, né? O problema é que a gente às vezes não tem esse conhecimento e na hora do desespero você vai lá e você renegocia da forma que eles querem, como eles querem, né? E paga tudo aquilo ou utiliza aqueles serviços, né? Que vão só te enfiar mais na lama ainda, né? Do que você já tá. Então isso é só questão de conhecimento mesmo, pessoal, tá? De conhecer as finanças, de entender como é que funciona cada coisa, né? E é simples, gente, não é complicado não, tá? É só realmente a gente buscar orientação, né? Orientação com pessoas que possam nos ajudar, né?
Hoje em dia aí o que mais se fala, né, na internet é sobre finanças, então vamos buscar essa orientação, vamos, né, correr atrás das informações certas para que a gente não caia nessas armadilhas. Amor, fala pro pessoal sobre empréstimo com garantia, como é que funciona isso? Então, uma das linhas de crédito mais viáveis, se você tiver a oportunidade, porque ele tem que ter uma garantia real, são os mais indicados para você quitar uma dívida, certo? São os empréstimos com garantia. O que é esse empréstimo com garantia? Você disponibiliza uma garantia real, como que se você não pagar, eles podem pegar essa garantia real para quitar a sua dívida. As duas garantias para a pessoa física são o imobiliário e o de carro. O que acontece? Eu vou fazer uma linha de crédito e um empréstimo com garantia imobiliária, que é a menor taxa. Tem imóvel que está avaliado em 200 mil, vou pegar um empréstimo de 50 mil. Se você não pagar, o banco sabe que ele tem um bem que ele pode leiloar que vale 200 mil para pagar essa dívida. Aí ele diminui o teu risco, porque tem um imóvel como garantia, e com isso ele consegue diminuir bastante a tua taxa. Então, geralmente, essas taxas vai de 1,2% a 1,5% ao mês. Então, são taxas muito atrativas para você conseguir uma linha de crédito mais barata. Se você tem essa possibilidade de disponibilizar essa garantia real e você tem dívidas de cartão de crédito para trocar uma dívida, é bem vantajoso você fazer essa troca, porque ele vai estar dando uma taxa mais atrativa. Lembre, se você for para essa linha de empréstimo com garantia, se você não pagar o teu bem, tem risco de você perder esse teu bem. Então, cuidado quando vocês forem tomar essa decisão. Então, faça uma negociação onde que as prestações consigam encaixar no teu orçamento. Porque se não encaixar no teu orçamento, pode piorar ainda mais a tua situação. Com certeza. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Gente, a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa a respeito do FGTS. Será que a gente consegue utilizar o FGTS para pagar dívida? Será? A gente vai responder isso agora para vocês. Bom, o saque do FGTS é permitido em quais situações, amor? Quando você é demitido por justa causa, se você tem uma doença grave, ou um desastre, alguma coisa, aí o governo permite essa liberação do FGTS para você tirar da tua aposentadoria. E quando você também compra um imóvel, para você quitar parte desse financiamento da entrada ou para quitar o valor do imóvel, as parcelas do imóvel. Você também pode usar o FGTS para estar amortizando parte da tua parcela de financiamento do imóvel. Então, são essas as opções que você pode usar também. E o término de contrato do trabalho também, né? Então, assim, gente, se for a opção de pagar a dívida, não tem essa opção. Mas, caso, né, como está acontecendo agora, né, como aconteceu, né, ano passado, o governo ele liberou um valor de R$500 do FGTS devido aí, né, à situação de saúde que a gente está vivendo. Então, muitas pessoas utilizaram esse R$500 que foi liberado pelo governo federal para pagar dívidas. Tá? Então, nesse caso, né, claro, você pode utilizar o dinheiro, porque é um dinheiro seu de direito, né? Você não está pegando ali para nenhuma outra situação, né? Nem por doença, nem por desastre, nem por nada, mas você utiliza ele justamente para quitar algumas dívidas que você tem ali, né? Com valores mais baixos, enfim. Dívida ativa.
Será que vocês sabem o que significa dívida ativa? Ó, o nome até enrolado, dívida ativa. Eu ia falar, não sei o que eu ia falar alguma coisa. Dívida ativa. Dívida ativa. O que é dívida ativa, amor? São dívidas que estão interligadas à prefeitura, a órgãos públicos. Órgãos públicos. Obrigado, amor. Então, são o IPTU, o IPVA, licenciamento do carro, DPVAT não tem mais, né, amor? Não, o DPVAT foi abolido, né? Né? Multas, Então, né? Ou multas ambientais. Tudo isso são dívidas ativas. As dívidas ativas têm 2 pontos. A dívida ativa você fica, como acontece com qualquer dívida, você pode sujar o teu CPF, mas também tem a possibilidade de se tornar uma dívida muito alta, ele tirar o bem que está vinculado. Por exemplo, o IPTU. Você tem uma dívida do teu imóvel de IPTU, é uma das formas que você que leiloa o teu imóvel. Se você até tiver um imóvel, as únicas formas de você leiloar é pelo IPTU e condomínio. Então a dívida ativa é muito importante você cuidar com ela, porque ela pode fazer você perder o seu único imóvel. Ou seja, deixar de pagar o IPTU, você pode acabar perdendo o seu único imóvel. Mesma coisa acontece com o carro. Se você tiver uma dívida de IPVA muito alta, quando você for parado numa blitz, eles podem levar o teu carro lá para a garagem e só tira quando você quitar tudo. E claro, não só quitar tudo, né? Você tem que pagar as diárias de garagem, que não é barato. Nossa! Então, que dor de cabeça! Então é um problema bem grande, é uma dívida que a gente tem que tomar muito cuidado. As taxas do IPVA, se você não paga em dia, também são bem altas. Então, cuidem com essa dívida, tá? E para que você pode regularizar essas dívidas, viu, pessoal? Vocês podem regularizar via internet, né? Ou tem aqueles famosos feirões criados pelos órgãos federais, estaduais e municipais, para que você também consiga renegociar essas dívidas. Lembrando que essas dívidas, elas também possuem juros e correções monetárias, tá? Você acaba perdendo ali, né, o seu CPF por causa dessas dívidas. E assim como as dívidas de cartão de crédito, cheque especial, você também pode ter complicações caso, né, você não pague depois que essa dívida for renegociada, tá bom? Gente, vamos falar sobre planos para negociação de dívidas. Então, quais os planos que a gente tem que ter em mente para renegociar as nossas dívidas, né? A gente vai falar aqui, fazer um resumo de tudo aquilo que a gente falou então aqui nessa live. O primeiro é conhecer o valor total das suas dívidas, aquilo que eu falei lá na frente, né? De você listar todas as suas dívidas do maior até o menor valor, né? Definir uma meta mensal de economia para que você possa quitar essas dívidas, né? Negociar com os credores, né? Ou seja, cartão de crédito com a sua administradora, cheque especial com o seu gerente de banco, né? Tô passando esses 2 exemplos que são os exemplos mais conhecidos pelas pessoas, né? Mas tem outras dívidas que a gente, dívida de loja, dívida, sei lá, qualquer dívida que você tenha, né? Você pode ter uma dívida alta numa loja de imóveis, pode, né? Troque dívidas caras por dívidas mais baratas. Pesquise ofertas e condições de outros bancos, ou seja, você pode buscar outros bancos para quitar dívida do seu banco, tá? Então, outros bancos podem oferecerem taxas de juros muito mais atraentes do que o banco onde você está devendo, né? O que você é o devedor, tá? Nunca se sinta intimidado em uma negociação.
e seja realista nos cálculos antes de aceitar qualquer proposta. Ou seja, nunca feche uma renegociação se aquele valor ele não se encaixa dentro do seu orçamento. Dica nesse ponto. Primeiro vocês calculem os gastos mensais bem certinho, vê quanto que vai ser o valor de sobra do teu orçamento para depois fazer uma proposta, uma contraproposta para a empresa, para a instituição ou empresa que você deve. É a melhor forma para você trazer esse retorno para vocês. Então, sempre façam primeiro o planejamento orçamentário com calma, veja quanto que é a sobra e aí com essa sobra vocês fazem a negociação. Outra dica muito legal que a gente não falou aqui. Dica de ouro, dica de ouro. As linhas de crédito mais baratos são os empréstimos consignados. Fora os com garantia, os segundos são os empréstimos consignados. Como funciona esse empréstimo consignado? Ou o de pensionista ou aposentado? É um empréstimo que vai direto, ele vai tirar o valor da parcela direto do teu rendimento, do teu salário, da tua aposentadoria. Descontado direto na fonte, né? Justamente. Então, assim, você consegue uma taxa mais atrativa, por quê? Porque tem menos risco para a instituição financeira, que ele vai tirar direto da fonte. Ele não vai precisar esperar você pagar aquela parcela certinho no mês. Então ele vai lá e tira aquela parte que é da parcela. Então ele consegue uma taxa mais atrativa. Então é bem interessante buscar essa alternativa. Quase todos os bancos fazem empréstimo consignados e também buscar da aposentadoria pensionista. Se no teu banco não conseguir, você consegue fazer com outra instituição, tá? Amor, fala aí para as pessoas que estão nos ouvindo como que a gente o que a gente faz para nunca mais ter dívida. Controlar bem os teus gastos, fazer um planejamento orçamentário bem assertivo, sempre com sobras, tá? Sempre vai ter que ter uma sobra para você investir, né, nos teus objetivos, mas esse valor ali sempre está guardado. Quando você estiver precisando, você vai ter essa reserva. Envolver todos os familiares, conversar com a esposa, com os filhos. Para quê? Para todo mundo ter o mesmo objetivo. Porque muitas vezes acontece, a minha esposa de repente guarde o dinheiro, faça o planejamento orçamentário certinho, é bem regrada, e eu gasto mais que eu devo. A gente vai conseguir sair das dívidas? Não. A gente tem que caminhar juntos. Não só nós dois, como marido e mulher, como os filhos também. Eles têm que estar envolvidos nesse planejamento, nesse controle. Fazer com que todos entendam a real situação da família, né? Justamente. Buscar rendas extras. Hoje tem inúmeras possibilidades. Internet, você talvez tenha uma aptidão para fazer tricô, por exemplo. Faça tricô para vender. Eu posso dar aula, eu sou muito bom em matemática, eu vou dar aula de matemática, aula particular em outro horário. Então tem inúmeras possibilidades para ter uma renda extra e com isso, primeiro pagar suas dívidas e depois criar uma reserva financeira. E controlar muito bem os teus gastos de cartão de crédito. Se não tem um controle muito assertivo, diminua o gasto no cartão de crédito. Como minha esposa falou, a gente só usa o cartão de crédito, mas tem os aplicativos do cartão, parece em tempo real todo o gasto, eu faço todo o planejamento. Quando está chegando num valor alto, eu consigo segurar e controlar meus gastos para não ultrapassar e não comprometer o meu planejamento, nosso planejamento orçamentário. Então tem esse cuidado também para não ultrapassar. Não, é só R$10, é R$15 aqui, é R$50 ali.
E aí esses pequenos gastos que são os grandes vilões lá na frente. Então tem que ter esse controle bem regrado. E diminuir também os cartões, né, pessoal? Não precisa ter 2, 3, 4 cartões. Tenha um cartão só, né, com limite que atenda, né, as necessidades ali da família. Até se você não for uma pessoa controlada, a gente não indica você ter um limite muito alto, né? Você tem um limite ali que seja, né, compatível ali com o que você precisa, né? E é isso, sabe? Quanto menos cartão, melhor, tá? Tenha um cartão apenas para a família toda, né? E controle os gastos do cartão. É isso aí, amor? É isso aí, amor. Até mesmo no cartão, para diminuir o número de cartões, algumas vezes os cartões têm anuidade. Então, se você tem vários cartões, ainda você vai estar pagando anuidade. Outra dica de ouro: várias contas em vários bancos. Bancos tradicionais, eles cobram tarifas de manutenção de conta. Isso gera também aumento de custo mensal no teu orçamento. Então, também tem uma conta para vocês dois, uma conta conjunta para vocês administrarem, onde vai ter todos os valores lá, que é mais fácil de controlar, que vai ser em um lugar onde você vai ter todos os teus gastos, vai ser bem mais fácil de controlar e vai ter menos custo porque você vai só pagar uma manutenção de conta. É isso aí, pessoal. Então é isso, tá? Vamos entender bem o nosso orçamento financeiro, né? Vamos pagar as nossas dívidas, porque é muito importante a gente ter o nosso nome liberado aí, né? Às vezes a gente está endividado, a gente está com o nome comprometido ali e às vezes surge uma emergência, uma urgência aí, né? E a gente precisa ter um nome liberado justamente para essa emergência. Então é muito simples a gente fazer esse orçamento, né? Familiar. É só realmente a gente ter comprometimento, né? A gente abrir mão de determinadas coisas, pelo menos nesse momento, até que você possa regularizar a sua vida, né? A gente sabe que não é fácil abrir mão, né, das coisas, mas pelo menos nesse período onde você está colocando a sua vida em ordem, a gente deve abrir mão de determinados, né, luxos ou de determinadas coisas, né, sair para comer fora, alguma coisa assim, né? É importante que você abra mão disso para que você possa colocar a sua vida financeira nos trilhos, ok? Então, pessoal, a nossa live ela tá acabando, tá? Eu espero que a nossa live ela tenha ajudado vocês, né? Tenha ajudado vocês a conhecer melhor, entender melhor sobre as dívidas e como quitar essas dívidas. E se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês tiverem alguma dúvida, manda um direct ali pra gente que a gente vai estar respondendo para vocês na hora, tá bom, pessoal? E não esqueçam de entrar lá na nossa bio, se inscrever no nosso canal do YouTube. Como eu já falei, lá tem vários assuntos bem legais de finanças para casais. E a gente espera vocês na próxima segunda-feira, novamente às 20 horas, com um novo tema bem legal sobre finanças para casais, não é, amor? Isso mesmo. Então, pessoal, um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ficarem até o final dessa live. E bom fim de semana. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau.